Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao canal Angeline. O tema de hoje é a medicina Ayurveda. Quem conversa conosco é a terapeuta e a professora de Ayurveda, Patrícia Sampaio. E antes de começar essa nossa conversa, eu te faço aquele pedido. Se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição aqui no canal Angeline. Deixe seu like e também acione o sininho. E nos acompanhe pelo Spotify. Colabore para disseminar cada vez mais a cultura do encontro e a cultura da paz. Patrícia Sampaio, professora e terapeuta da Ayurveda. É um prazer recebê-la aqui no canal Angeline. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. O prazer é meu, Cris, e espero que a gente tenha aí um momento auspicioso, como se fala nos Vedas, né? De onde o Ayurveda vem, e que a gente possa trazer informações importantes aí para o seu público. Então, vamos começar. O que é a Ayurveda? Certo. A Ayurveda é um conhecimento milenar, né? Que tem registros de mais de 5.000 anos na Índia, são registros em compêndios, em livros, né, que foram canalizados por antigos mestres, rishis e vaidyas, principalmente, que são os mestres médicos, né, daquela época, que se tem registro, né, e isso vem de um grande, né, conhecimento que são os Vedas. A tradução de Vedas é conhecimento, né? Ayur é vida. Então, a medicina Ayurveda, ela diz respeito ao conhecimento da vida, né? Ela tem, sim, um conhecimento do físico, do funcionamento, porque é a nossa vida humana aqui, mas ela contempla, né, a integração corpo, mente, espírito, né, e como se dá o processo evolutivo. Então, assim, de uma forma muito, né, sintética, vamos assim dizer, o Ayurveda seria a medicina da vida, né? Então, um entendimento como que a gente deve trabalhar a nossa consciência para viver melhor, né? E, e ela não vem sozinha, não é um conhecimento que vem sozinho. Muitas pessoas não sabem, né, Cris, mas tem as ciências irmãs, que elas vêm junto e que são conhecimentos acoplados ali, né? E muito importante, como o yoga, meditação, que na verdade aqui no Brasil a gente separa um pouco, né? Yoga é a prática de asanas, né? As posturas, e a meditação é você ficar ali quietinho, em silêncio, mas o yoga, meditação, na Índia, né, no conhecimento lá, é algo que está unido, porque é o religare, né? É a conexão que você refaz, né? Então, de entendimento sobre o que é a vida, né? Então, a prática de asanas, na verdade, é para que a gente possa praticar o nosso corpo e a nossa mente para poder sentar e meditar e fazer o religare, né? E aí vem também o Vastu Shastro, né? Também que é a arquitetura védica, né? Como os nossos ambientes, né? Como a gente construir a nossa casa, tendo todos os elementos da natureza. E isso também faz parte do Ayurveda, né? Porque quanto mais consciente é o nosso meio,
se entende, então, que a gente está mais conectado, né, e mais consciente sobre o que nós estamos fazendo aqui nessa vida. Quando você diz Depois, nessa consciência, desculpa, só para a gente poder sim, entender, claro, claro, é é porque o como. meu vocabulário já é um vocabulário que às vezes não é, né, do ah, público geral, sim. Quando você fala dessa consciência, você está falando de uma consciência ecológica, que é o homem, o ser humano e o espaço, é isso? É, porque assim, toda a filosofia, né, de vida dos Vedas, ela, ela nos mostra, né, que a gente precisa viver consciente que nós não somos seres individuais aqui, né? Que cada um tem a sua. Ah, eu tenho a minha casa, eu tenho o meu trabalho, eu tenho o meu dinheirinho ali no banco, eu sou independente, eu cuido da minha vida e o resto não importa, né? Cada um que cuide da sua vida, né? E as pessoas esquecem que essa vida ela é uma grande escola, né? E ela tem um início, um meio e um fim, né? Então, os Vedas todos, eles nos trazem no seu conhecimento, e a medicina Ayurveda, muito, muito, porque ela, se a gente não tiver consciência sobre como se relacionar com a natureza, o que que cada, pode ser até um chá, né? Às vezes vem essa moda, né? Ah, vamos tomar um chá agora que esse chá é ótimo. Aí todo mundo toma um monte daquele chá, né, Cris? E não sabe se é bom para si. Então não se conhece e não conhece aquele chá, só toma, não busca entender o que, que tem por trás daquilo ali e nem se conhecer a sua própria natureza, né? Então eu falo que a gente foi muito doutrinado dentro de uma cultura, né, encapsulada, igual Uhum. para todo mundo, né? O chazinho encapsulado. Todo mundo toma um chazinho porque esse chazinho é bom para emagrecer. Mas você não Uhum. sabe se para a sua natureza aquilo ali é bom, né? Então, os Vedas, eles trazem, permeia todo esse conhecimento, essa reflexão mais consciente sobre quem nós somos, o nosso meio, né? Como que a gente se relaciona e também quem somos nós aqui, né? Quem cada um de nós é, o que que a gente veio expressar para o mundo, qual que é o nosso propósito aqui. E isso está muito em alta, né, Cris? Uhum. Porque esse movimento todo que o Covid, né, apesar das suas questões tão dolorosas para nós como humanidade, né, mas nos fez refletir sobre muitas coisas. E eu acredito que a principal é o que que eu estou fazendo com a minha vida, o Uhum. que que realmente é importante, né? O que que faz sentido, quem eu sou aqui, esse trabalho é o que eu quero realmente fazer, não só pelo salário, pelo, né, o que aquele trabalho te dá a nível de estrutura material, mas o que que aquele trabalho te nutre, né? E o que que você oferece para as pessoas também através daquilo que você faz do seu dia a dia. Então, e esse questionamento eu acho que foi o maior presente que o Covid acabou Uhum. nos oferecendo, porque as pessoas elas querem fazer esse movimento, né? Isso não necessariamente quer dizer que é para todo mundo pedir demissão dos seus trabalhos, né? Uhum. Não é Mas isso, é para ter mas uma consciência, né? O que você eu acho fala é que um a, autoconhecimento, né? a forma como a gente faz as coisas, né? Uhum. E isso tudo permeia a consciência de quem eu sou
como que eu me relaciono, o que que eu estou fazendo aqui, por que que eu estou me alimentando desta forma, como que eu estou me movimentando, me exercitando, por que que eu me exercito, né? Então, eu acho que esse processo reflexivo, de onde que eu venho e para onde que eu vou, né? Quem sou eu quanto Patrícia, mas quanto espírito, né? Quais são as questões que eu preciso evoluir, né? Quais são os meus desafios pessoais, o que que eu preciso buscar para que eu possa melhorar, né, como ser. E isso é muito impressionante, porque o Ayurveda, ele nos mostra, na formação da doença, né, quando a gente estuda a formação da doença, que nós temos um sistema magnífico, é esplêndido, é algo que é incomparável, né, com as nossas tecnologias aqui. Pode ser a tecnologia de ponta, mas o ser humano é incrível, né? Porque tem algo, um mecanismo, né? Uma força maior que nos comanda, né? Também, e que a gente está conectada a ela, que quando a gente sai do nosso caminho de realização, a gente começa a formar a doença. E Isso junto é, no, e junto no corpo humano, é também uma coisa impressionante, né? Você toma um remédio, sei lá, pro fígado, pro dedão do pé, né? Você coloca na boca, ele vai passar o seu corpo e ele vai sarar o seu pé. É tão impressionante isso, parece que é um comprimido inteligente, né? Que ele vai sim, procurar onde você tem um problema. De fato, o ser humano, se você pensar só no corpo biológico, já é uma coisa incrível mesmo, né? sim, é impressionante, ele está todo conectado, né? Nós Uhum, temos dentro do Ayurveda o estudo dos marmas, né? Que são os elos que conectam todos os nossos corpos, né? Porque a gente faz a leitura do corpo físico, o corpo mental, né? Que muitas pessoas às vezes acham, o mental está aqui na minha cabeça. Não, o mental é um invólucro de energia, né? No corpo inteiro. E assim é todos os outros corpos. E esses elos, elos já diz, né? A palavra elos é sim. conexão, né? Então eles interligam esses campos. Então, isso se chama conexão. Então, é a conexão com o nosso corpo espiritual, mental, né, emocional e físico. Então, se eles não têm uma boa comunicação, a nossa vibração cai, Uhum. gera então uma estagnação no corpo, né? E também as emoções deturpadas. Então, é impressionante, né? Porque eu atendo também muitas pessoas, não só dou aula, né? Mas eu percebo que às vezes a pessoa, eu costumo falar que ela entra num buraco, Uhum. né? Falaram para ela que ela mora lá no buraco e ela acreditou que ela mora naquele buraco e ela vive ali e ela se destrói, né? Com sentimentos, com emoções e ela não consegue ter uma percepção mais elevada para entender que a vida não é aquilo ali, Ela não né? consegue ver uma saída, né? É isso que Ela você não está consegue ver dizendo. uma saída. E esse desenvolvimento da consciência permeia todos os Vedas, né? E como eu estava falando das ciências irmãs, além das três, né, que eu coloquei, que é Ayurveda, Vastu Shastro, Yoga Meditação, nós temos também o Jyotisha, que é a astrologia védica, né? E a astrologia védica eu falo que é o mapa da mina, que é a primeira astrologia que veio, né? Antes dessa astrologia tropical, que ela é mais prática, né? Ela também tem seus fundamentos, tem sua. É um outro olhar, né? Uhum. A astrologia védica, eu costumo falar que ela vai mais na raiz, assim, porque ela traz mais
o que que a sua alma veio fazer aqui, né? Qual é o seu dharma, qual é o seu propósito, o que que você veio realizar aqui. Então, a astrologia védica, eu não sou astróloga, já estudei astrologia védica, mas não tenho conhecimento suficiente, né? Eu fui mais para o caminho do Ayurveda mesmo, mas me ensinou muito sobre mim. Então, ali eu consegui entender quem era eu, né? E o que que eu estava fazendo aqui. E à medida que eu fui caminhando nesta direção, eu também fui me libertando, né? E me encontrando e me realizando. Porque eu acho que a busca do ser humano é a paz de espírito. E quando o ser humano ele encontra a paz de espírito, o organismo dele entra na saúde perfeita, porque entra no alinhamento, né? É claro que assim parece muito simples, né, Cris? Eu estou falando de uma forma até um pouco simplista, não é Não, mas isso, né? Que é um caminho, né? É como é dizem um também, caminho, é um é um processo, caminho, né, é um Patrícia? As pessoas processo. falam muito nisso, né? Você vai É, fazendo passo a é, passo, você vai entendendo, né? Agora, sim, a Ayurveda mesmo, ela cuida sim, do corpo físico, quando você fala, por exemplo, há determinados tipos de alimento, há uma alimentação diferente para quem segue, por exemplo. Quando se sim, fala em que a pessoa tem algum problema de doença, então há sim. remédios específicos. E quando se fala do espírito, nós estamos falando de religião ou você está falando de se conectar com o sagrado? Como que é quando você fala saúde espiritual, Uhum, mental e física? São uhum. muitas perguntas, mas você pode. Sim. Aí você me lembra se eu me Tá perder aqui. bom, não se preocupe. É, não é religião, né? Os Vedas não são religião. Além dessas quatro ciências, tem o Vedanta, né? Que é a filosofia, né? De Hum. vida. Eu, quando conheci o Vedanta, eu falei, meu Deus, tem que contar isso aqui para todo mundo. Porque ali tem tudo sobre o comportamento humano. Absolutamente tudo, né? Então, aí você entende por que que nós estamos aqui para fazer o processo evolutivo da nossa alma, né? Mas não é uma religião, né? Não tem dogmas. Eu posso dizer, eu posso arriscar em dizer, né, uma percepção minha, bem pessoal, de que os Vedas, eles entregam a responsabilidade na sua mão. Eles falam, isso aqui é uma oportunidade que você tem de uma existência, de você se tornar algo melhor. E uma das coisas que os Vedas me ensinaram, que para mim é o cerne de tudo, que hoje permeia o meu comportamento, né? E também o cuidado com a minha saúde, que a gente vai entrar um pouquinho mais nessa parte física aí da medicina Ayurveda, é que quando nós encontramos aquilo que nós viemos fazer aqui nessa vida, né? Nós expressamos essa qualidade sem medos, sem inseguranças, né? Conectado através do coração, né? Que nós chamamos de Hridaya, a morada da alma. Quando a gente expressa essa nossa qualidade para o outro, oferecendo para o outro o melhor, é, aí a gente consegue realmente uma conexão que tudo flui na nossa vida, né? Então, e isso permeia toda a medicina Ayurveda que está conectado também ao físico, né? E como que isso funciona? Porque muitas pessoas, Cris, falam assim, a Ayurveda diz o que que eu tenho que comer, né? Que é, que é uma visão bem ocidental, assim, do que seria a Ayurveda, mas ela é muito mais do que isso.
Primeiramente, você tem que se conhecer e entender se você tem algum desequilíbrio no teu corpo, né? E esses desequilíbrios a gente pode aí fazer essas análises junto com a medicina moderna, né? Uma pessoa, por exemplo, que tem acidez, que é algo tão comum hoje, né, Cris? O estresse gera gastrite, gera úlcera, gera acidez no estômago. A acidez no estômago, a gastrite, vamos trabalhar com esse exemplo, porque ele é bastante comum, né? Ele vem de uma somatória, né? Como todas as doenças, do emocional com o processo digestivo, né? Nos compêndios, você não encontra nutrição, uma área de nutrição, você encontra de todas as áreas, oftalmologia, dermatologia, gastroenterologia, ginecologia, tem lá escrito, né, todas as orientações de como a gente proceder para cuidar da saúde. Mas a nutrição, ela não tem uma área específica, porque ela permeia todos os manuscritos. Por quê? Porque o processo digestivo, ele é muito importante. Então, a nossa alimentação hoje, ela é muito equivocada no sentido que a gente busca algo rápido, né? Prático para comer. Então, nós saímos para trabalhar, comemos um pão de queijo ali na rua, tomamos um cafezinho, né? Ácido com mais ácido. Aí vamos para o almoço, aí tem um molho, tem algo mais azedo, e ali a gente vai somando, né? Então, tem vários alimentos, né? E a gente tem alguns alimentos que são os alimentos hoje que são, vamos assim dizer, estão em destaque, né? Que eles inflamam o nosso corpo e o nosso processo digestivo, que são aí as farinhas, né? O açúcar, a carne vermelha, principalmente, o álcool. Então, esses alimentos fazem parte do cotidiano. Aí nós somamos a parte do emocional, né? Das pressões externas, né? Então, a gente tem a pressão do trabalho, tem a pressão da própria família, né? Dos nossos compromissos com a família, nossas preocupações também dentro da família. Nós temos a pressão do governo, né? Pressão mundial, econômica, enfim, tantas coisas que geram medo, né? Geram insegurança, porque o ser humano está sempre buscando uma segurança, né? Que na verdade ela não existe, né? Ela não existe. Então os Vedas até fazem esse trabalho porque isso não, a gente precisa entregar e oferecer aquilo que a gente tem de melhor, né? Quando todo mundo fizer isso, a máquina vai funcionar, só que é difícil. É o Né? processo, é o É um caminho. processo, esse é o processo evolutivo de consciência, Cris, entende? Então, hoje o trabalho do Ayurveda, principalmente no Brasil, né, quando eu comecei aqui, as pessoas não conseguiam nem dizer o nome, assim, né, me perguntavam, nossa, você está estudando Ayu, o quê? Né, o que é isso? Hoje não, hoje o Ayurveda está crescendo no Brasil, os laboratórios de produção de medicamentos indianos, de ervas, que são maravilhosas, maravilhosas, vão entrar no Brasil, graças a Deus, né? Então, isso vai ter uma distribuição maior dessas ervas, né, para desintoxicar o nosso organismo. E Só que essas não é ervas, só. elas não são brasileiras, elas vêm, são ervas da Índia, é isso? Muitas delas a gente já tem hoje acesso, né? Tem um dos meus professores, que é o David Frawley, junto com um outro médico no Brasil, que é bem conhecido no Brasil, que está fazendo um trabalho maravilhoso, que é o Dr. Ruguet, junto, inclusive, formando médicos, né, do Brasil para levar o Ayurveda para dentro mesmo
da medicina moderna e trabalharem juntos, né? O doutor Ruguet já produz, ele planta, produz, né? Ele é médico, é farmacêutico, consegue fazer com que isso aconteça. E ele está também mobilizando para trazer, né, esses laboratórios para o Brasil e ter uma produção em larga escala para distribuir. Eles dizem, essas ervas, muitas delas são indianas, mas há um estudo deles que mostra já a comparação com ervas brasileiras também. Então, hoje no Brasil, a gente mistura um pouco, a gente usa, aí vamos dizer, 50% de erva brasileira e 50% de erva indiana, né? Tem algumas ações de ervas indianas que é incomparável, assim, a gente não tem aqui no Brasil, né? Então, a gente utiliza o que vem de fora ou das pessoas que plantam aqui também no Brasil e que daí fornecem, né? Mas isso ainda está, vamos dizer, ainda é bebê, né? Está se formando, mas o processo a gente fazer um trabalho para uma pessoa que queira, por exemplo, né, que ela está com desequilíbrio no corpo, nós fazemos, que eu falo que é um mapeamento, né? Vamos mapear o sistema dessa pessoa. Então, você tem que mapear desde a parte emocional, né, até a parte física, porque tudo está interligado, né? Isso é muito lindo de ver, porque eu geralmente começo, né, o meu diagnóstico pela parte emocional, tentando entender o que é a vida daquela pessoa, né? E quando entra na parte física, é só para fechar o martelo ali, fechar né? Ó, tá, bate o prego aqui porque é esse lugar mesmo, E porque tá conectado. quando você faz esse diagnóstico, entra também essa parte espiritual? É que a parte espiritual diz muito respeito às escolhas que aquela pessoa está fazendo na vida dela, né? Entendi. Se ela realmente, isso aqui faz sentido na tua vida, porque eu percebo assim, Cris, que muitas pessoas elas estão fazendo porque elas têm que fazer, ou, na verdade, porque elas acham que elas têm que fazer. Porque elas fizeram um compromisso com alguém ou com algumas pessoas em algum momento da vida delas que elas iam fazer aquilo por uma segurança, só que aquilo ali não é o caminho dela. Então, aí o que começa a acontecer? Ela tem que colocar aquilo em algum lugar. Aquilo começa a Né? pesar, né? Aquilo começa a pesar e começa a somatizar no corpo dela. E a doença, ela é um caminho de consciência, porque dentro do estudo da Ayurveda, nós temos 6 estágios da formação de uma doença. Então, ela visa uma vez, né? Criando um pequeno desequilíbrio no corpo, 2, 3, 4. Aí, na quinta vez, se instala a doença. Na sexta, já está crônico. Então, se você não tomar uma atitude em relação ao que é a sua verdade, que é única, né? Você vai ser levado pela doença. E quando você faz esse diagnóstico, você vai dando dicas e a pessoa ela vai tentando se conhecer, é isso? Sim. Porque Aí assim, entra ela a vai, parte. só para a gente poder ficar claro, porque eu gosto de ficar tudo assim, beabá, bá. Sim, sim, claro. Então, assim, por exemplo, eu chego e vou me consultar com você. Eu falo, olha, eu estou com um problema X. Aí você conversa comigo, vê a minha questão emocional. Você diz, olha, talvez você tome aqui esse remédio que possa ser melhor, essa erva, né, para a gente Sim, entender bem, assim e tal. E aí você pode fazer, sei lá, você pode tirar um alimento que não te faz bem, você já olhou os seus alimentos, e é nesse processo dessa conversa com você, a erva que você dá, que eu vou tomando,
que eu daí vou tentando e vou aprendendo, tendo esse autoconhecimento. Sim, É isso, sim, o processo é dessa sim, forma. sim. Com base nesse mapeamento, né, de todo o sistema dela, ali tem um mecanismo que é um conhecimento complexo, né, que Certo, tem que se claro. estudar, porque você estuda os elementos, os atributos, como que isso está acontecendo ali dentro do sistema dela, e ali a gente cria uma rotina. É uma Uhum. rotina onde ela vai se reorganizar. O sistema dela vai se reorganizar, né? É. Então, às vezes, é um sistema, por exemplo, físico mesmo, que está com muito ar e éter, né? Está com ressecamento, está com um processo de ressecamento das articulações, dos olhos, está com uma deficiência de nutrição, né? Então, eu vou trazer elementos que tragam os opostos, né? E vou cortar aquele tipo de alimento que agrava aquela situação, e vou Certo. trazer alimentos que vão nutrir aquela questão que ela está Uhum. tendo deficiência, ou vice-versa. Ah, E esse conjunto é um pouquinho complexo, né? Demanda um estudo em cima, mas sempre eu vou explicando para a pessoa: olha, esse alimento aqui, dentro da configuração que você está, ele não vai te fazer bem, a gente vai ter que tirar ele. Ah, uhum. mas nunca mais eu vou poder comer? Não, nunca mais é um tempo muito longe, né? Ah, Mas enquanto você estiver em tratamento, você não vai poder comer ele, né? E aí a gente vai colocando as ervas, os compostos, né, que também são em cápsulas, uhum. e os chás, né, durante toda essa rotina. E essa inteligência, Cris, é aquela erva, naquele momento que ela vai tomar, naquele horário do dia, porque os horários do dia também têm uma força sobre o nosso sistema, Uhum. né? Então, às vezes, se você comer um alimento num horário que tem uma energia mais pesada, densa, fria, e você comer um alimento frio, você pode agravar aquela situação que você está tendo de distúrbio, né? Então, Até a medicina tradicional diz, jante e demore 3 horas para ir dormir, né? Até, né? sim, Tem coisas que você realmente não faz a digestão, o seu sono é ruim, cria uma cadeia, né? Agora, imagina sim, vocês que fazem um estudo enorme, né? sim, Conversam com a pessoa, com o tempo, o que ela está sim, sentindo, né? Isso tudo uhum, realmente faz grande diferença. sim. E tem os pilares, né? Que Uhum. são o sono, né? A alimentação adequada, né? Então, onde a pessoa vive, né? O ambiente que ela vive, como que ela está se comportando lá, o que ela realiza na vida dela, se Uhum. o clima de onde ela vive também é adequado para o biotipo dela. Então, é feita uma análise realmente em todas as dimensões da vida daquela pessoa, né? Inclusive entendendo os processos de desafios que ela passou e que não foram digeridos por ela, né? Às vezes as pessoas passam traumas muito fortes na vida, elas não conseguem digerir aquilo ali e acaba gerando uma doença, Ou então né? elas acham que viraram a página, mas na verdade. Sim, Não. sim. Essa é a parte que eu mais gosto, assim, Uhum. Cris, porque quando uma pessoa chega, né, com, não que eu goste de ver pessoas doentes, mas É. de ajudar essas pessoas a elas voltarem e entenderem como que elas criaram aquela doença no sistema delas, Uhum. né? Então, isso é incrível, porque daí você vê a pessoa é, buscando o seu próprio processo de cura e se relacionando com aquele distúrbio que ela tem, entendendo que se ela criou aquilo ali no sistema dela, ela também pode tirar aquilo ali do sistema dela, né? Entendi. E eu já tenho N exemplos de pessoas de todos os tipos de distúrbio que conseguiram regularizar, né?
Eu adoro porque eu sempre, né, continuo no médico, continuo tomando medicamento, eu nunca peço para tirar medicamentos. Mas aí falo, né? Volta no médico agora e faz os exames de novo, vamos ver como é que tá. E aí chega num ponto que a pessoa, o médico olha e fala: Olha, eu não sei o que que tu fez, mas não, teus exames estão normais, né? Então, essa é a hora da satisfação, assim, que você vê que de uma forma natural ela não precisou mais do medicamento. Patrícia, e quando a gente, porque você fala que é o corpo humano, né? Que é o corpo, mente e o espírito. E Sim. quando entra nesse tratamento, nesse autoconhecimento, a parte espiritual? Uhum, certo. Na verdade, nós aqui, a gente lida muito com os sentidos, né, Cris? A gente é muito o externo, né? O que é palpável, que a gente pode pegar, que a gente pode ver, que a gente pode sentir o sabor, o que a gente ouve, né? Esses são os sentidos. E os Vedas, eles trazem todo esse conhecimento de conexão das nossas relações, de quem somos nós com o nosso meio, com aquilo que a gente ingere, né? Como que a gente digere, porque o Agni, né, que é o fogo que dá combustão, tanto às questões das nossas experiências, né, que vêm ao nosso encontro para o processo evolutivo da nossa alma, né? Aí é uma das pontas espirituais, mas também digerir também os alimentos, né? E que também vão nos dar vitalidade para que o nosso sistema continue tendo a oportunidade de ter experiências para que a gente possa evoluir. Então, isso todos nós humanos sabemos que a gente atrai aquilo que a gente precisa, né? Para aprender, né? E a espiritualidade traz isso o tempo todo para nós, né? Às vezes a gente reclama um pouquinho, poxa, toda hora de novo esse negócio de novo, mas é porque a gente ainda não aprendeu. Então, um mecanismo, né, que os Vedas nos ensinam é que a gente deve agir diante das situações da vida, né, através dessa conexão com o coração. Então, a meditação já é uma forma dessa conexão, né? Que a gente consegue cessar os sentidos externos, né? Trazer a força da nossa mente, porque a nossa mente tem um poder de projetar e de criar o que quer que seja, né? Trazer essa força para o nosso coração e permitir que a gente tenha uma conexão espiritual, que a gente possa ouvir a nossa alma, né? Que a gente possa ouvir a espiritualidade falando conosco também, sobre o nosso caminho, né? Porque ela fala o tempo todo e nos orienta como melhor proceder na vida, né? Porque nós somos como crianças teimosas, né? E aí a gente fala, não, eu quero, eu quero, eu quero, né? Porque os desejos, né, desse eu quero, eu quero, eu quero, nos levam para um lugar que é de doença, de ignorância, né? Eu estou certo, o outro está errado, né? Esse processo de não entender na relação o que o outro está te trazendo de benéfico. E aí nós entramos na questão dos estados mentais, né? Então, o Ayurveda nos ensina que mais importante, né, de que a gente saber os elementos da natureza, o qual formam os doshas, né, tão conhecidos no Ayurveda, é importante a gente conhecer os atributos, né? E mais importante que isso é a gente fazer o processo evolutivo da mente. Então, uma mente, nós temos três estados bem relevantes que são importantes, mas quando se desequilibram, né, eles podem nos levar para estados, por exemplo, da depressão, né, que nós chamamos de estado tamásico. Então, é um estado
onde nós entendemos que é de maior ignorância, né, que é muito letárgico, parado, que levam para pensamentos também muito deturpados, né, e esses pensamentos, né, acabam sendo liderados por um ego que também está em distorção, porque o ego, às vezes as pessoas falam, o ego é uma coisa ruim. Não, o ego é algo muito importante. É ele que nos protege para a nossa sobrevivência, né? A gente vai atravessar a rua, é ele que fala, olha para os dois lados, senão pode passar um carro e te matar. É ele que faz com que a gente se alimente, que a gente se vista, né? Ele é muito importante, só que a gente não pode deixar que o ego lidere a nossa mente. Quem tem que liderar a nossa mente é a nossa alma, né? Mas a nossa alma conectada com uma força espiritual e não conectada sob a liderança do ego, né? Permitindo isso. E é muito interessante isso, Cris, porque as pessoas que conseguem fazer um processo evolutivo, né, elas não deixam de ser humanas, de sentir, né, momentos, por exemplo, de tristeza, né, ou uma raiva, mas elas conseguem sentir e conseguem digerir isso de uma forma mais apropriada, entende? Então, nós falamos que a partir de uma mente iluminada, que nós chamamos de sátvica, a gente olha para os outros dois estados mentais, né, que é o tamásico e o rajásico, que são os impulsos, né, que é onde também, quando ele deturpa, gera violência, né, a gente olha e utiliza o lado bom, né? Então, o rajásico, por exemplo, ele pode te levar para a violência, ele pode te levar para a agressividade, ele pode fazer você matar uma pessoa, você fica cega, mata a pessoa e depois que você viu que você matou ela, né? Mas o lado bom de um lado rajásico é o poder elétrico que ele tem de fazer com que a gente traga realizações para a nossa vida, né? Só que aí é a partir de uma mente que tem clareza, que tem consciência, né? E isso dentro da própria medicina Ayurveda tem a psicologia Ayurveda, que vai fazendo também com que a gente vá trabalhando essa pessoa que está em busca, né, de um reencontro com o caminho dela, ela também vá conseguindo separar o que é dela, o que não é, o que, que é importante para ela, o que, que não é mais importante, o que, que foi algo que colocaram na vida dela, mas que pesa para ela e que ela pode tirar e como ela deve tirar, né? Então, um terapeuta Ayurveda, ele precisa também ter esse conhecimento, né, da psicologia védica para que ele possa conduzir essa pessoa também a um trabalho de consciência e que liga, então, corpo, mente e espírito, né? Porque se esse lado não for trabalhado, ela pode comer direitinho, ela pode fazer exercício, que não vai adiantar, Cris. Não vai adiantar. Porque a gente é o conjunto da obra, né, Patrícia? Exatamente. Uma mente perturbada, uma mente doente, ela vai colocar a doença lá de novo. Então, isso, mais do que tudo, é o principal, né? A gente está aqui para isso, para evoluir a nossa mente, né? Então, os canais de percepção, eles mudam completamente. Você percebe uma mesma situação de uma outra forma. E isso dentro do Ayurveda, inclusive, existem ervas para ir trabalhando isso, trazer mais clareza mental, né? Porque quanto mais intoxicado nós estamos, tanto energeticamente, né? Porque nós temos canais energéticos também, os chamados nadis, né?
a gente pode também congestionar eles, como os nossos canais do nosso corpo, né, gerando toxinas a partir de pensamentos e também através dos alimentos que não são bem digeridos, né, porque o nosso sistema está contaminado. Então, a gente gera toxina em todos os campos, em todos os níveis. E a Ayurveda vai fazendo com que você vá desintoxicando e, ao mesmo tempo, refletindo sobre todas as dimensões da sua vida. Isso que é o mais lindo, né? Porque ela não descarta nada, né? Tudo é importante. Desde a hora que você nasceu, quem você é, o que você quer, o que você gosta, né? E esse mundo aqui, né, os Vedas nos trazem, que é o mundo da dualidade, né? É o mundo do gosto e aversão. Então, a mente sátvica, ela é trabalhada através desse conhecimento para que haja a união, a integração, né? Então, nós temos um canal no nosso corpo, que é a coluna, que é o canal Sushumna, que ele tem, né, o significado do rio da vida. Então, a gente precisa ter fluxo, né? E nesse fluxo, e nessa integração, então a gente tem a compreensão. Então, a nossa reação diante dos acontecimentos da nossa vida se modificam. E aí você começa também a modificar o teu físico, porque você começa a digerir os processos de uma forma diferente, né? E um afeta o outro. O físico afeta a mente e a mente afeta o físico. E quando se gera um vício, um processo vicioso de perturbação nesses dois polos, se dá a doença. E a parte Então, espiritual, ela está nesse contexto. atrelada a essa questão, né? Então, quando a gente cria uma rotina, por exemplo, de manhã cedo, né? Que é um horário entre 2 e 6 da manhã, que é um dos horários, né? No Oriente a gente vê muito isso. Os budistas, os hinduístas, eles acordam, né? 3, 4 horas da manhã, praticam as meditações porque é o horário de maior canalização. Então, na minha rotina sempre tem isso. Acorda, né? Faz a sua higiene, desintoxica o canal principal, que é do trato digestivo, e aí fica em silêncio, vamos fazer a sua oração, a sua meditação, fica em silêncio, tem as práticas de respiração que te ajudam nesse processo, o movimento com o corpo, né? E aí sim a pessoa conectada com essa espiritualidade, ela começa o dia dela. Então, Patrícia, você levanta 2 horas da manhã. Eu? Ah. Não levanto às 2 horas da manhã. Entre 2 e 6 da manhã, você pode acordar, mas tem uma coisa que eu até gravei esses dias, um videozinho no meu Instagram falando que as pessoas lutam muito contra essa questão da insônia, né? E tem um biotipo, né, que nós chamamos a Prakriti, né, que é a natureza nata daquela pessoa. Então, as pessoas que vêm com uma constituição muito ligada ao ar e ao éter, elas têm uma tendência enorme a ter insônia. E aí eu falo, gente, mas é a sua natureza, você veio fazer isso aqui. E essas pessoas, elas têm muito a missão de conexão, de trazer da espiritualidade aqui para nós, para todos nós, né? Trazer a criação, trazer as novas ideias, as tendências evolutivas. É através dessas pessoas que vêm as ideias, né?
Tem pessoas que é incrível, ele parece que é uma máquina de criar ideias novas, né? Essas pessoas geralmente acordam de madrugada, porque de fato elas têm a função de receber. Então a própria natureza, o próprio universo acorda ela. E aí ela vai lá e toma um Rivotril, Mas, né? Patrícia, e quem dorme demais? Quem dorme demais, aí já é É. um outro biotipo. Aí Uhum. já é um biotipo mais ligado à terra e à água, né? Uhum. Que já é mais aquele biotipo que, na verdade, ele tem uma função de trazer a estruturação para o Uhum. todo, né? Trazer a estruturação, são os mantenedores, né? Uhum. Então, nós temos três naturezas que são muito relevantes. Elas se misturam, não tem pessoas que são. Não tem uma coisa de soldadinho, né? Ah, quem Ah, é pita é assim. Não, não é é. bem assim, né? Tem uma mistura também. Às vezes tem um dosha com outro dosha ali misturado também. Então, mas as pessoas que têm mais ar e éter, elas são do tipo vata, né? Elas têm mais essa conexão com a criação. As pessoas do fogo, elas têm a função aqui, né? O dharma que nós chamamos, propósito de realização, é a força cinética de fazer as coisas acontecerem, né? Uhum. E as pessoas que são mais calminhas, que gostam de dormir, né? Elas são mais do biotipo de terra e água. Mas não necessariamente, Cris, você pode ser desse biotipo. Pode Uhum. ser que você esteja com um transbordamento desses elementos que estejam fazendo com que você fique com um pouco mais de sono. E Entendi. aí demanda um diagnóstico, uma Uhum. avaliação, para às vezes a gente fazer um ajuste né, no seu sistema, né? E que Uhum. você vai ver que você fala, nossa, agora não estou mais sentindo o que eu sentia antes, né? Não, não é um sono absurdo. É que assim, eu durmo. Se me deixarem, eu vou embora. Eu ponho despertador, eu levanto, tudo. Mas se você disser, você prefere fazer alguma coisa à noite ou de manhã, à noite, Sim. né? É uma questão aí. Mas, enfim, Patrícia, agora eu queria entender todo esse Sim. tratamento, né? Porque é um Uhum. tratamento, é uma terapia que a Sim. gente pode chamar, Sim. ele é exatamente individual. E Sim. aí a pessoa, ela fica bem com ela, né? Ela tem Uhum. esse autoconhecimento, ela vai se conhecendo nesse processo, e com Uhum. isso, ela vai reverberando isso que ela sente, ela vai também ajudando outras pessoas, e aí você vai cumprindo a missão que você veio, o propósito, o Sim. seu propósito. É isso? Sim. Exatamente. Então, por Exatamente. exemplo, se você diz para uma pessoa, você não deve tomar tal coisa ou comer tal coisa, aquilo vale para aquela pessoa. Agora, para outra, É. você já é isso. Né? O que eu quero dizer é que, claro, tem pessoas que são iguais, né? Ou que têm o mesmo físico, enfim. Mas Uhum. o tratamento, ele é sempre um tratamento individual. Sempre é individual. A medicina Ayurveda, ela é uma medicina de autoobservação. Então, o que Uhum. geralmente eu faço, né? Tem um primeiro ciclo, que é um ciclo mais extenso, né? Que a gente se encontra mais de uma vez. Eu fico Uhum. acompanhando a pessoa no processo também de implantar essa rotina, né? Às vezes é uma desintoxicação. E aí depois entra para um momento mais de equilíbrio. Aí a pessoa já Uhum. desintoxicou, já se equilibrou, já se livrou de algumas coisas. Daí agora tudo bem, só que você não vai voltar àquilo que você fazia antes, né? Agora vamos É. achar coisas que você goste, e daí a gente vai ajustando. Daí eu vou te dizendo, olha, isso não é muito legal para você.
Se Uhum. você quiser, ok, de vez em quando, mas não é a tua rotina. Agora, esse alimento é muito bacana, se você fizer acordar nesse horário, se você fizer esse tipo de exercício, Uhum. se você receber a massagem específica, né, para o biotipo, se você utilizar o óleo, que vai te trazer também uma forma, né, de Uhum. autocuidado diário. Então, é uma gama, são muitas Certo. coisas. Realmente é uma nova rotina, uma nova forma, né, de viver. E ela é feita aos poucos. Então, essa é a fase de equilíbrio, né, Uhum. onde a pessoa refaz, regenera. E aí a terceira fase, Cris, eu já falo para as pessoas, ó, agora chega de ficar dependente de mim, vamos estudar. Então eu trago para estudar, eu dou cursos, né, na área de Ayurveda, Uhum. formo terapeutas, mas também tem vários clientes meus que vêm estudar para implantar o Ayurveda na sua vida. Porque o que que acontece? Uhum. Aquela, por exemplo, aquele chá pode ser bom para ela naquele momento ali que eu estou fazendo aquele processo com ela, que ela está com aquele diagnóstico. Certo. Mas nós somos seres mutáveis, né? Apesar de ter aquela natureza, né, central, a gente muda. Tem dia que a gente está mais irritado, né? Tá mais no fogo. Tem dia que a gente está mais triste, não quer sair da cama, quer só ficar dormindo. E para cada momento da sua vida e situação, há como você recorrer na natureza e usar a natureza a seu favor, né? Ou para Uhum. mobilizar uma energia, ou para te acalmar, ou para equalizar. Então, são escolhas que você não vai ter o terapeuta do seu lado para você fazer essa Certo. escolha, Uhum. né? Então, eu gosto muito de ensinar. Na própria consulta, né, durante esse processo todo, eu já vou ensinando. Mas como é Uhum. um complexo de informações, geralmente depois se a pessoa fala, poxa, melhorei tanto que agora eu quero. Tudo bem, Uhum. vamos lá, eu quero estudar, porque eu quero realmente ter uma outra qualidade de vida, uma outra dinâmica, e quero estar mais conectada com o meu caminho, né? Uhum. Então, essa questão da espiritualidade, ela permeia tudo isso, né? Porque Certo. aí a pessoa entende que ela não é só mais um ser ali fazendo, repetindo o processo, Uhum. né? Que ela tem a dinâmica própria dela. E eu entendo que cada ser é um ser único e muito especial, né? Eu não tenho um diagnóstico igual ao outro. Tem algumas tendências, mas cada pessoa ela vem com o seu processo, né? O seu processo Uhum. de kármico, né? Independente da religião, mas traz na família às vezes tendências genéticas, né? Que tem a ver também com karma, Uhum. que já nasce naquela família, né? Grupo ali que vai viver aquele desafio, né? Então, tudo isso é importante ela trazer para a consciência dela, porque daí o Uhum. dia a dia, os desafios é, serão trabalhados com mais consciência. E aí ela não vai somatizar isso no corpo, Aham. né? Porque Ela vai é quando você trabalhar adquire a consciência, você começa a entender o que acontece com você, né? É isso que você está exatamente, dizendo. exatamente. E Cris, é muito impressionante isso, porque pessoas que às vezes estão, que você fala, tá complicado aqui, mas vamos lá, vamos fazer um trabalho, Uhum. e de repente falam, né? A fibromialgia mesmo, por exemplo, é uma doença, né? Que foi dado lá, é uma doença autoimune e não tem cura e você vai sentir dor para sempre. Eu já Deus me tive livre. várias pessoas, Uhum. né, que fizeram um trabalho Uhum. de longo prazo comigo e foram trabalhando a consciência e um belo dia falaram, olha, não estou sentindo mais nada, Ai, que não sinto mais maravilha, né? nada, não tenho mais sintomas. Mas foi por quê? Porque ela encontrou o caminho de cura dela, né? Eu Uhum. falo que eu não curo ninguém. Eu estou aqui a serviço, né, através do conhecimento, eu utilizo ele
e vou ajudando aquela pessoa a ela se encontrar. Cada um tem que Uhum. achar o seu caminho de cura e tem que querer também, né, Cris? Porque É. não vai ser dado mastigado na mão dela. É um processo de você olhar para si, olhar para dentro e falar: é, realmente eu tenho essas questões aqui, realmente eu tenho esse medo aqui, né? Eu vou ter Porque que sempre. enfrentar, né? Porque você adquire a consciência, toma uma atitude e diz coragem, vamos lá, né? Exato, Porque não exato. adianta você ir, é igual, que é uma coisa acho que mais fácil, até que é uma coisa simples para explicar, não adianta você ir no médico para fazer dieta e se matricular na academia. Você tem que fazer o que o médico falou, você tem que ir na academia fazer o exercício e você não pode enganar ninguém e comer escondido. Senão você É, realmente não vai emagrecer. Então, exato. significa você ter a sua consciência, depois Uhum, você tomar atitude do que precisa fazer e fazer, né? exatamente, exatamente. E eu, Cris, assim, eu já estimulo isso sabe, a pessoa Uhum. eu sempre fui muito procurada para fazer massagem, né? A massagem Ah, Abhyanga, que é muito famosa, também chamada massagem ayurvédica, mas o nome uhum. mesmo é massagem Abhyanga, né? E aí as pessoas vinham, eu falo, ó, traz 2 toalhas. Ah, mas no spa eu vou ter essa toalha. Eu falei, não, aqui a Uhum. responsabilidade é sua. Aqui a coisa funciona de uma forma diferente. Uhum. Então a pessoa leva só a sacolinha da massagem, que ela sabe que ela vai receber o processo terapêutico dela. Aquela toalha tem a energia dela, ela leva para casa, ela lava, ela traz. Já começa um processo de Uhum. autorresponsabilidade, entendeu? Então, eu falo para a pessoa quando ela começa a implantar: ó, eu estou aqui, meu WhatsApp está aberto. Uhum. Qualquer dúvida, qualquer questão que você tenha, você vai mandar uma mensagem para mim. Eu não vou ficar atrás de você, Adorei né? esse termo, autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade. A cura de cada um é responsabilidade de cada um. Nenhum terapeuta cura, nenhum médico cura o outro. Né? É muito fácil, você paga a pessoa e fala, agora você me cura. Não existe isso. Isso é uma ilusão, né? Eu acho que tem bons profissionais, sim, né? Eu formo muitas das meninas ali que são excelentes, maravilhosas, mas eu ensino muito isso. Nenhuma de vocês cura o outro, mas vocês têm que ter bastante conhecimento, levar o trabalho com seriedade, estarem conectadas com a espiritualidade, estarem a serviço da espiritualidade, porque quando a gente está atendendo, fazendo um tratamento corporal, a gente recebe essa energia também, Uhum. Aí você né, da é um egrégora. instrumento, né? Você tem que ter essa noção que Exatamente. você é um instrumento naquele momento, né? É um instrumento nesse momento, exatamente. E ali a energia vai perpassar você e vai levar para aquilo ali. Então você oferece o seu melhor, mas você não trabalha com o seu ego falando eu vou curar essa pessoa. Isso não existe, né? Isso é uma equivocação e é uma mente tamásica, uma mente que tem clareza, que está em sattva, né? Que está Uhum. nessa luz, ela sabe que nós somos seres aqui a serviço da espiritualidade, ajudando outros seres. São células ajudando outras células, né? Uhum. E Porque, que na fazem verdade, esse corpo maior, né? Que eu porque acredito que que na seja verdade, Deus. que na verdade, quando você também não se coloca como um instrumento, quando você falha, é você quem falhou, né? Então, quando você é um instrumento e você não deixa que o ego tomar conta de você Uhum, e você uhum, ali está a serviço, quando uhum, muitas vezes a pessoa pode errar, né? Errar no sentido assim uhum, de não resolver o que está uhum, sendo feito, ela uhum, sabe que é um instrumento que ela fez todo o possível.
Quando você uhum, deposita a sua vida na vida de outra pessoa, quando ela uhum, falha, você não entende que foi você, mas que foi ela. sim, Então, sim. isso também imagino que faça parte desse tratamento terapêutico, né? Sim, sim, é um trabalho em conjunto, né? Aham, Quando uma pessoa vem assim muito doente, né? E eu recebo várias pessoas bastante doentes, assim, uhum, que já viram que não tem saída. Elas falaram, se eu continuar nesse caminho que eu tô indo, eu vou morrer. Então, tipo, agora eu quero qualquer coisa, uhum, eu topo tudo, vamos lá, me ajuda. Eu falo, ó, você quer? Vamos, eu vou contigo, né? uhum, A gente vai descobrir junto essa história, porque é um novelo que tá ali cheio de nó e a gente vai ter que começar a puxar esse fio e descobrir essa história, que é algo que eu adoro fazer, né? uhum, Eu adoro porque você vai vendo a pessoa se libertar. E isso também eu aprendi muito na minha estrada, né, Cris? Que eu tenho quase 20 anos aí como uhum, terapeuta. E no início, né, o terapeuta, quando está começando, fala, eu tenho conhecimento, eu curo, né? uhum, E esse é um mecanismo muito lindo da vida, porque todas as vezes que eu pensei assim, né, que isso é o ego, né? Você não está ali trabalhando a serviço, daí é o ego agindo. Aí o universo fala assim: ah, você cura? Você sabe? Então toma para você. uhum, E eu tive experiências dessas de a pessoa saiu da sala ótima e eu fiquei 4 dias na cama derrubada, uhum, né? E esse mecanismo ele funciona assim. Então o ser terapeuta aí ele demanda muito um trabalho também autotransformação, né? Essa uhum, autotransformação ela é extremamente necessária e trabalhar a humildade também, né? Diante uhum, de um ser maior, né, Cris, que é Deus, né, que tem uma força, uma regência sobre nós aqui. A gente não tem o entendimento de tudo, mas a gente sente, né, e a gente pode observar como que funcionam essas leis, né? uhum. Então, quanto mais entrega, né? E não criar expectativas de resultado, mas você fazer com amor, que é, na verdade, a nossa maior força, né? Quando você se dedica e quando você faz com amor e entrega, é uma receita infalível. Você vai conseguir, né? E quando você consegue, um terapeuta consegue fazer uma conexão com a pessoa que você está ali apoiando, ajudando, né, para que ela consiga se libertar daqueles limites, né, que ela mesma criou ali no corpo dela, no sistema dela como um todo, é, ela consegue confiar em você e ela vai junto, aí o universo faz tudo para que aquilo ali realmente floresça, né, porque Uhum. a energia entende que ok, vocês entenderam o processo, então há uma liberação ali, né? Uhum. Isso é muito lindo, né? Aí tudo flui. É. Ai, Patrícia, eu ficaria aqui te ouvindo horas, mas o nosso tempo está acabando. Eu quero te Ah, agradecer muito. Quero saber se você quer dizer alguma coisa que eu não te perguntei para esse momento. eu acho que, assim, deixar talvez uma mensagem, né, para as pessoas, eu acho que a gente está num momento muito, muito, muito especial, né, já bem limítrofe, né, tem um movimento grande aí de consciência da vida, né, e para que as pessoas não desistam, principalmente, né, Cris? Porque às vezes a pressão ela é muito forte, né? E às vezes as pessoas cedem para a doença ganha aquela pessoa, né? E que não há limites, que ela pode estar muito doente e ela pode sair daquele lugar, porque eu já presenciei isso inúmeras vezes e também queria deixar um recado para aquelas pessoas que estão querendo desistir da vida, né? Para que elas não desistam, porque a existência
é algo muito lindo, é um presente que a gente recebeu. Então, que elas busquem apoio, né? Eu até me emociono com isso, porque já teve muitas pessoas que chegaram para mim assim, estou pensando em me suicidar, né? E foram pessoas que conseguiram se superar e hoje estão super bem, assim. Então, eu acho que é isso, não desistam, né? Porque tem um caminho lindo nos aguardando. Ah, que bonito, amiga. Olha, eu te É isso. agradeço imensamente o seu conhecimento por partilhar parte dele, claro, e também, principalmente, o seu tempo, que eu sei que é muito precioso. E eu agradeço a você aqui que está nos ouvindo pelo Spotify ou nos assistindo pelo YouTube. Se você considera esse conhecimento, esse conteúdo relevante, compartilhe o vídeo, compartilhe o áudio. Fale do espaço do canal Angeline para sua família, para os seus amigos. Deixe aqui o seu like e colabore com todos nós para disseminar cada vez mais a cultura do encontro e a cultura da paz. Até a próxima quinta-feira. Patrícia Sampaio, muito, muito obrigada. Adorei Gratidão, conversar com Cris. você e quero que você volte aqui no canal Angeline, porque você tem muito o que compartilhar. Muito obrigada. Gratidão, Cris. Gratidão a todos também por me escutarem, né? E por compartilharem o seu tempo, e gratidão por você abrir o espaço também aqui para mim, e com certeza estou à disposição para sempre que possível estar aqui e trazer mais conhecimento, quem sabe, né, trazer algumas pérolas aí e que possam ajudar as pessoas. Muito obrigada. Gratidão.